temos e que nós gostaríamos de ter ou fazer, que a gente pede e Ele dá livremente, dá de graça. Então, eu quero contar até um testemunho para vocês, porque eu nasci, me criei dentro da igreja católica. Eu queria contar para vocês assim, eu tinha dificuldade de enxergar Jesus como o caminho. Eu sabia que existia um Deus. Eu falava com Deus, mas eu nunca falava com Deus em nome de Jesus. E nunca falava com Deus como um pai, como um filho fala com o pai. Entenderam? Eu tinha, a minha mente existia Deus no céu. Ai Deus, eu falava com Deus. Mas eu falava com Deus, assim como eu estou falando para vocês. Deus. Eu não falava Pai. Eu não falava em nome de Jesus. Eu fazia minha oração direcionada a Deus. Eu estava fora do caminho. Por que eu digo isso hoje? Porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, uma oração que você vai se direcionar a Deus Pai sem passar por Jesus, chega a Ele ou não chega? Não chega mais. Nós temos o Salvador, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida eterna. E tudo isso nós temos, não porque nós conquistamos, porque o Pai enviou em Cristo para nós. Então hoje, falando para vocês, eu tinha muita dificuldade disso, de falar com Deus no sentido em nome de Jesus. E vocês acham que é fácil pegar uma bagagem de 30 e poucos anos e jogar fora assim e começar do zero? Nascer de novo? Nascer de novo da água, do Espírito? É necessário abrir a boca, é necessário dizer: Pai, eu renuncio a mim mesma, renuncio tudo que aprendi até hoje, Pai, fale comigo pelo Espírito Santo, faça que eu nasça de novo, me mostre toda a verdade, quebrar aquele muro construído em torno da nossa mente, tradições humanas carregadas de gerações em gerações. E a gente buscava das tradições humanas, a gente não buscava de Deus. A gente praticava aquilo que aprendeu de geração em geração em geração. Então a gente não sabe aquela história que se você puder fabricar o pastel, você não precisa comprar ele pronto. Quando você fabrica, você sabe com o que você fez, né? É verdade ou não é? Você sabe o que tu usou na massa, você sabe o que tu usou na carne. Que carne você usou? Agora, quando tu compra pronto, tu sabe alguma coisa? Não. Tu vai lá, pega prontinho e come. É isso que a gente fazia no passado. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, né? Aí, eu lembro das vezes que eu chorava e dizia assim: Pai não. Eu dizia: Deus, me ensina a amar Jesus como meu Salvador. Deus sabe aqui que eu estou falando a verdade. Eu chorava porque eu não conseguia amar Jesus da forma que era necessário, da forma que Ele me amou, entendeu? E eu dizia: Pai, me ensina. Então hoje, meus irmãos, aquilo que nós não temos que agradar a homens, nós temos que agradar unicamente a Deus. Então, esvaziar-se de si mesmo, não tem coisa melhor de dizer assim: eu largo tudo. É
Da mesma forma que você vai construir uma casa nova, a tua casa está linda, está lá, maravilhosa, aquela casa perfeita, e você vai fazer mudança para a casa nova. Aí você vai levar o lixo da casa velha junto? Ou você vai se mudar só com as coisas novas? É a mesma coisa. Quando a casa está pronta, nós devemos entrar e deixar aquilo que é entulho, que é coisa velha, nós vamos deixar para trás. Nós não vamos levar o lixo da casa velha para a casa nova. E nós, quando nascemos de novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então tudo que é velho já se passou. Nós ficamos com a glória de Deus sobre nossa vida, com o Espírito Santo guiando dia a dia a nossa vida. Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Eu invocarei ao Pai e ele enviará a vocês. E assim aconteceu. Quando nasce a igreja, em Atos 2, capítulo 2, dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre a igreja. E nós somos templo do Espírito Santo, cada um de vocês que está aqui. Eu não sei como vocês chegaram aqui, se vocês estão aflitos, se vocês estão com problemas, se vocês têm problemas de saúde, se vocês têm tristezas de alma, se vocês têm amargura de alma, depressão. Eu não sei nada disso. Mas eu sei dizer para vocês que tudo que vocês estiverem sentindo ou precisando, Jesus Cristo faz na vida de vocês. Ele tem o poder de restaurar qualquer ser humano. Ele tem poder de mudar a história das pessoas. Eu quero pegar, já que eu entrei nesse assunto, eu vou ler para vocês uma palavra e eu vou falar sobre essa palavra com vocês. Porque eu nem vou falar, eu vou fazer ela como uma parte introdutória. Depois eu tenho outra palavra que o Espírito me tocou, que eu vou trazer a palavra até o final. Nós somos vasos, certo? Lá em Jeremias 18 fala assim, que Deus falou com Jeremias: levanta-te e desça à casa do olheiro. E Jeremias obedeceu. Ele levantou, desceu, foi até a casa do olheiro. Chegou lá, ele viu um vaso se quebrando na mão do olheiro, tá? O vaso se quebrou e ele observou que o olheiro pegou aquele barro que tinha quebrado o vaso e refez o vaso da forma que lhe pareceu bem. É assim que fala a palavra. Irmãos, eu não vou me estender nesse assunto, mas olha comigo. Quando Deus, essa palavra está na Bíblia para quê? Ela fala com nós profundamente. Quando ele disse levanta-te, ele está falando com quem está caído. Levanta-te, te posiciona. Se você tiver caído, levanta-te. E quando ele diz desça à casa do olheiro, Deus nada mais, nada menos está falando para nós o quê? Desça, se humilha diante do Pai. Fala para Ele o que tu quer. Fala para Ele o que tu precisa. Fala para Ele o teu problema. E aí ele viu o vaso se quebrou na mão do olheiro. Cada um que está aqui dentro é um vaso. Você acha que você é um vaso perfeito nas mãos do Senhor? Ou você acha que você tem rachadura, quebradura? Cada um olha para dentro de si. Qual é a tua rachadura? Qual é a tua quebradura? E quando ele diz levanta-te e desça, ele nada mais diz do que levanta, te posiciona. Porque a palavra de Deus nos traz inúmeras vezes: seja forte, seja corajoso, tenha coragem, vá, faça.
Então, quando ele diz levanta-te, é para quem está caído. Levanta, anima-te e desça a casa do olheiro. Desça diante de Deus, desça, quebra teu orgulho. Quebra o orgulho que há dentro de ti, de mim. Desça, se esvazia diante do Pai. E deixa Ele fazer o vaso novo. Irmãos, deixa Ele lapidar nós. Deixa Ele fazer nós como um vaso na mão dEle da forma que Ele bem quiser. Mas nós temos que mostrar nossas rachaduras. Nós temos que mostrar aonde que estão os nossos problemas. Todo mundo sabe que Jesus veio e foi revelando o Pai. Jesus revelou o Pai a nós. Jesus fez milagres sem que pedisse o que quisesse. Jesus pediu, lá na festa do casamento, ele falou o quê? Acabou o vinho. Ele mandou fazer o milagre, né? Transformando vinho em água, mandou encher todos os jarros, tudo mais aconteceu. Quando encontraram Jesus, ele pediu assim: o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Não é assim? Pergunta para Deus aquilo que tu não quer mais. Para você, fala: a minha rachadura, eu sou um vaso caído porque eu tenho esse problema. Molda-me, faça novo de mim. Faça um vaso novo para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor me use como um vaso precioso em suas mãos. Deixa Ele fazer de ti um vaso conforme a vontade dEle. Porque um vaso caído nunca enche. E se Ele chama nós de vaso, é porque nós é para ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. É isso aí. Vaso caído enche? Não, irmãos. Vem comigo. Rachado enche? Quebrado enche? Então o que nós precisamos ser? Vasos novos. E que Ele faça segundo a vontade dEle, que é o olheiro, para que esse vaso seja cheio do glória a Deus, igreja. Entenderam? A mensagem de Jeremias é uma mensagem para nós. Nós temos que levantar, se posicionar e dizer: estou aqui. Fala. Deixa Deus fazer você um vaso novo, que encha do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, vamos cantar mais um hino. Eu não sei, tem algum da harpa que vocês querem cantar? Isso. Cantam, amadas. Isso aí. Quero saudar todos na paz do Senhor, amém? Amém.
sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Bem conhecido. Né? Ou vocês, aquilo que vocês tocar o coração, em nome de Jesus. É conhecido. O 15 da Arca é um louvor bem conhecido. Ó, quanto cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glorioso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Glórias a Deus, Senhor. Querem cantar mais um? Querem cantar? Querem deixar mais um? Pode deixar? Não, se tu tem ali. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, É Pai. para Deus que a gente louva, não importa se a garganta vale o coração, né? Eita, glória. Ainda bem se o senhor me errar, cara. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Glórias a Deus. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi impedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso valor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, meu Pai. Graças a Deus, Glória, te demos Senhor graças, Jesus. Pai, por esses louvores, por tua palavra, pela misericórdia que o Senhor tem com nós, com cada um de nós. E querido Pai, nesse momento, eu quero reforçar a campanha de Natal, que o pastor já começou aqui, né? A campanha. Hoje é o segundo? O segundo. Então a gente vai estar reforçando, né? Agora eu vou deixar uma palavra, nós vamos meditar, e que eu gostaria de pedir, né? Nessa campanha, um lugar para Jesus renascer. Então é aquilo que a gente já falou bastante, do nascer de novo, né? Não importa onde a gente está, onde a gente parou, a gente pode começar do zero, né? A gente pode, se a gente quer, a gente deve. Então a campanha, que cada irmão entrou nessa campanha, que vocês saiam dela vitoriosos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Que vocês alcancem aquilo que vocês buscam. Aleluia. Porque a fé que habita em cada um de vocês
ela é multiplicada. Quando Cristo vê dentro de vocês a fé e as esperanças que vocês estão depositando no esforço de cada um de vocês, de estar aqui, mesmo com chuva, deixaram suas casas, mas no final serão recompensados. Aleluia. Que Deus é fiel e justo. Glória. Aquilo que vocês buscam, as irmãs e os irmãos que estão buscando, assim será. Vão receber, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Na campanha ali, eu vou ler só para que a gente não esqueça o versículo, né? Onde fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Amém? Amém. Ele é tudo isso. E o que mais precisamos? Nada, né? Nós precisamos dele. Eu hoje vou trazer uma palavra para vocês que está lá no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19 em diante. Pode acompanhar. Eu vou trazer essa palavra para vocês porque é uma palavra que também fala muito comigo. E eu creio que vai falar com vocês. Lá diz assim, ó: havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Acharam? É Lucas, capítulo 16, versículo 19. E em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E também o rico morreu e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. E ele gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. E Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que você recebeu seus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora, aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vós um grande abismo, do modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, e nem atravessar daí até nós. E ele insistiu. Então eu lhe peço, Pai, chamou Abraão de pai, que o mande à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e que Lázaro os alerte, para que não venham também eles para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: porque os escutem, que os escutem, ó. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E ele disse não, pai Abraão, mas se alguém dentro dos mortos, olha só, for até lá, eles se converterão. Abraão lhe disse: se não escuto nem a Moisés e nem os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Amém? Agora nós vamos falar sobre essa palavra, meus irmãos. Essa palavra é uma palavra assim, ó. Ela tem várias partes que falam com nós espiritualmente. Uma delas, Lázaro
foi aqui a situação de morte. Como é que está a versão das irmãs? Deve ser um pouquinho diferente, porque uma é um pouquinho diferente da outra. Palavras, né? Mas a interpretação é a mesma, né? Quando diz ali, as irmãs queriam que me confirmasse, aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. No 22. Como que está na versão de vocês? Aqui está o mendigo. Morreu e foi levado pelos anjos. Certo. Para junto de Abraão. Também fala que foi levado pelos anjos. A irmã deve ser igual. Tá. E também o rico morreu e foi sepultado. Sepultado. Amém, irmãos? Vocês compreendem aqui um pouco a diferença? Acho que isso aqui eu não vou mexer. E compreendem a diferença que tem? O pobre morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E o rico morreu e foi? Por quê? O rico morreu e foi sepultado? Foi enterrado? E o pobre morreu e foi levado pelos anjos? Vocês lembram que fala em João? Aquele que crê em mim, mesmo que mora, né, viverá. É num piscar de olhos, não é? Quem mora em Cristo não entra em condenação. Compreenderam? Porque fala assim aqui. Quem mora em Cristo não entra em condenação. E aquele, o rico, ele foi enterrado, sepultado. Ele foi para um lugar de tormento. Ah, mas ele viu, né? Ele viu lá que Lázaro, o mendigo da casa dele, que comia as migalhas da casa dele, ele viu que ele estava onde? Um lugar de paz, com Abraão. E aí ele questiona, ele pergunta, peça para ele vir aqui, refrescar meus lábios com um pouco d'água. Antes, ele se alimentava das migalhas dele, agora ele estava pedindo para ele vir molhar os lábios, porque ele estava num lugar de tormento. E aí, quando Abraão diz para ele, não, ele fala ali, manda Lázaro molhar a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado no fogo. Porque ele estava num lugar de condenação. Aí segue falando o quê? Abraão respondeu, lembre-se de que você recebeu. Como é que diz ali? No 25. Eu quero ver a versão das irmãs. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Em tua vida. E Lázaro? Somente males, agora este é consolado, e tu atormentado. Igual, né? É minha também, é praticamente isso. Além disso, existe entre nós e vós um grande abismo. Existe, não há possibilidade, meus irmãos, de quem está aqui ir para lá. A morte é a decisão, a nossa vida se decide aqui em vida. Não espere morrer para fazer qualquer coisa, para se arrepender, para se converter. Ouça enquanto alguém fala por Deus, porque ele pergunta aqui, ele diz, existe um grande abismo. Isso mostra para nós que o cristão, ele realmente, ele passa da morte para a vida. Ou vocês creem que o
ficar aguardando sepultado. Não. Só fica na sepultura aquele que espera seu julgamento, a sua condenação. Quando você é absolvido, você fica preso. Vamos pegar o tribunal de homens para vocês entenderem. No tribunal dos homens existe um juiz, existem advogados, existe promotoria. Quando alguém faz um delito, comete um delito, ele é levado para um julgamento. Mas ele nunca vai conseguir chegar no juiz sem passar por quem? Pelos advogados. Ele precisa enfrentar toda a hierarquia que é necessária para chegar lá. Ele vai chegar diante do juiz, mas é segundo o procedimento. E se ele chega lá na frente, chega uma pessoa injustiçada, vai ser levada da mesma forma, irmãos. A pessoa inocente, a pessoa que comete delito, a pessoa inocente, ela vai ser levada, se ela tiver que enfrentar. E se você chegar diante do juiz, a promotoria é o quê? É a acusação. E quem é a promotoria no mundo espiritual nosso? Quem te acusa dia e noite diante do trono? Satanás. Ele é acusador. E quem é o nosso advogado justo que diz a Bíblia? Jesus. Jesus. E quem é o juiz? O Pai. Nós temos um tribunal espiritual. Aí aqui no mundo terreno, a pessoa comete o delito, ela vai lá, ela é condenada. O juiz vai dar uma condenação. Essa pessoa está livre ou não? Quando é condenado, ela vai ter que pagar conforme o juiz determinar. E se você é inocentado lá, você ainda deve alguma coisa? Se você chega diante do juiz, ele diz que você está absolvido. Você deve alguma coisa? Não. É isso que Jesus fez com nós. É isso. Ele veio nos justificar por meio da fé nele. Por meio da palavra. Ele veio para nos libertar. Nós não vamos aguardar condenação, meus irmãos. Quem mora em Cristo passa da morte para a vida. E para isso nós temos que deixar Jesus aonde? Renascer dentro de nós. Hoje é um dia propício para isso. Eu falo para vocês, irmãos, a mesma coisa que a palavra diz para nós. Que Jesus veio para pagar o escrito da dívida que havia em nós. Você crê ou não crê nisso? Se eu devo para a irmã R$1.000 e ela tem uma nota promissória minha de R$1.000 e ela me atormenta e ela me cobra e eu digo eu não consigo te pagar, eu não tenho para te pagar e ela me cobra o tempo todo e eu digo para ela, irmã, espera mais um pouco, eu não tenho para te pagar. Eu acabo ficando torturada com a cobrança da irmã, não é assim? Eu quero pagar, mas eu não tenho para pagar. Aí alguém vai lá e vê essa confusão toda entre eu e ela e diz assim para ela, ó, quanto que ela te deve? R$1.000. Tá aqui, estou te pagando 1.000. Ela ainda vai poder me cobrar? Alguém foi lá, pagou a minha dívida para ela, ela vai me cobrar? Não. Ela rasgou a dívida? Rasgou. Jogou no lixo. Quem pagou a dívida por mim? Jesus. Uma outra pessoa. Assim é Jesus.
Ele pagou a dívida que nós tínhamos. Nós não devemos mais nada, irmãos. Nós temos que ter fé e adoração no nosso coração. Vigiar para não cair nas ciladas do inimigo. Porque o inimigo quer que nós enfrentamos o tribunal. Ele quer tirar a presença do Pai da nossa vida, do Espírito Santo. Davi já dizia: não retiras de mim o teu Espírito. Nós temos um Salvador de graça, porque Ele pagou a nossa dívida. E nada que nós, humanos aqui sentados, igreja do Senhor, membros do corpo de Cristo, não há nada em nós que não foi pago por Ele. Mas talvez haja algo dentro de nós que nós não queremos pagar para alguém que nos machucou. Talvez nós não conseguimos liberar perdão ainda para todas as pessoas. Jesus, Ele não perguntou que pecado você cometeu, porque eu vou ver se eu vou te salvar. Não. Ele perdoou todos. E às vezes nós somos incapazes de perdoar alguém. Um irmão, uma irmã, uma pessoa estranha que nos causa dano. Mas o dano que essa pessoa causa na nossa vida não é nada perante nós ficar sem o perdão do Pai. Porque se nós não perdoar, nós não carecemos do perdão dele. Nós ficamos amarados, ficamos com o acusador diante do Pai dia e noite, dizendo assim: ó, você viu? Você perdoou a Mari de todos os pecados, mas a Mari não está perdoando a pessoa lá que roubou dela, ou que está devendo para ela um dinheiro. Ela não consegue perdoar aquela pessoa, mas o Senhor quer perdoar. E ele é acusação. O mundo espiritual, ele funciona por leis espirituais. E elas são seguidas à risca. Então, se eu perdoo, mesmo que eu achar que eu não devo perdoar, eu recebo perdão 100% do meu Pai. Mas eu também tenho que escolher abrir mão, não ganhar vontade. Perdão é um verbo. É uma decisão. Se eu decidir que eu quero consertar-me com Deus, eu preciso liberar perdão, seja para quem for. É necessário. Porque quem está preso em você não é a pessoa que te machucou, é você que está preso nela, acorrentado. Compreenderam, irmãos, como é que funciona? Eu desejo do fundo do meu coração assim, ó, que cada um medite nisso, porque decisão é levantar-se. Como eu falei antes da casa do olheiro, levanta-te e desce. Decidir perdoar é decidir. Um exemplo, vou pegar isso aqui, ó. Eu me queimei aqui, fazendo polenta para cachorro. Queimei, tá doendo bastante. Daqui uns dias tá cicatrizado. Quando eu tiver isso aqui cicatrizado, não vai mais doer, né? Não é assim? Enquanto eu tiver uma ferida aberta, vai doer. Quando ela está cicatrizada, tu não sente mais nada, tu já esquece. E é dessa forma o perdão. É uma ferida aberta na alma da pessoa. O dia que você perdoar essa ferida, cicatriza. Eu costumo dizer uma coisa: se você falar uma história e você chorar lembrando, porque ela ainda dói, é porque ainda a ferida está aberta. Então, curar essa ferida é simples. Às vezes é perdoar, às vezes é só renunciar, dizer: Pai, vai lá,
no juiz, que nem eu falei aqui, no tribunal de Deus. Vai lá, diga para ele: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio isso que eu vivi, porque eu não aceito, não quero mais nem lembrar. Quero curar minha alma. Então renuncia. Se hoje você tiver uma herança, um terreno que você ganha de herança, quando você não quer esse terreno, se você quer dizer assim: eu não quero porque a procedência foi horrível, eu não quero esse terreno para mim, porque eu não quero me envolver. Eu sei que a procedência do dinheiro da compra do terreno era feia, não quero para mim. O que tu precisa fazer para renunciar a esse terreno? Tem que ir lá no juiz e dizer: eu renuncio o terreno que eu ganhei, e daí tu tem que assinar perante o juiz. Só renunciando você está livre dele, porque era herança. Quando a gente tem herança, a gente é herdeiro. Então, se você tem algo que te machuca e que você não quer mais e tu decide que não quer mais, vai lá, pega o advogado, Jesus Cristo, te coloca diante do juiz e diga: eu renuncio. Essa é uma herança que herdei de meus pais, avós, bisavós, sei. Renuncio, não quero mais para mim. Glória a Deus. Vou sarar essa ferida dentro de mim. E a partir daquele dia, se for um perdão, diga: hoje eu decidi perdoar aquela pessoa. Decidi abrir mão daquilo que me machucava. Porque nós temos que estar curados, sarados para curar. Nós precisamos ser sarados espiritualmente. A igreja de Cristo, ela tem que ser sarada para poder abraçar alguém doente que vem aí. Quantas pessoas lá fora precisando da igreja que somos nós? Quantas pessoas que convivem com os irmãos que estão aqui, que necessitam da palavra de Deus, necessitam do conhecimento espiritual. Sarar para poder sarar os outros. Nós somos testemunha de Cristo aqui na terra. Nós precisamos fazer a obra de Cristo. Continuando, ele falou assim: de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar daí até nós. E ele insistiu: eu lhe peço então, Pai, que mande para a casa do meu pai, porque eu tenho mais 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu vim. Eu não quero que eles venham para o tormento. Aí eu te pergunto assim: você tem alguém que você ama e que está fora do caminho? Luta por ele em amor. Lute por essas pessoas. Porque nós não podemos pensar só em nós. Coloca algo aqui no teu coração. Quarta-feira que vem eu vou trazer 2 casais de amigos aqui para ouvir a palavra. Convide, fala por amor quem está fora, porque a hora que morre e vai para um lugar de tormento, tu vai poder fazer alguma coisa? Não. Depois que a pessoa encerra a caminhada aqui, não tem mais nada para ser feito. Mas Deus quer pessoas que nem nós, que nós resgatamos mais pessoas, que trouxemos a luz para mais pessoas, para nós mesmos e para mais pessoas. Porque o jeito que está lá fora hoje é triste, é devastador.